Que início do Bahia fora de casa, hein? É o famoso quem te viu, quem te vê. Na temporada passada, o Bahia venceu 3 jogos fora de casa, na Série A, né? Ao longo de 19 rodadas. Nessa temporada, em 2 jogos, adivinha, venceu os 2. E contra adversários duríssimos, infernais de serem batidos fora de casa. Primeiro, o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu por 2-1 de virada, inclusive, num jogo que o Bahia não fez uma grande partida. O Corinthians ele abre o placar, poderia ter feito 2-0, 3-0, mas o Bahia conseguiu se recuperar no jogo, empatou, virou com merecimento, segurou a rapadura no segundo tempo e colheu os 3 pontos. E assim, nunca vai ser fácil ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, ou na Vila Belmiro, ou no Pacaembu, ou no Raio que o parta. É difícil, então é natural que o Bahia sofresse no jogo. Como sofreu, conseguiu sustentar o 2-1 e venceu a partida. Show de bola. E ainda venceu a partida com um jogador a menos, né? Que Michel Araújo foi expulso. Aí tu vai para a segunda rodada, o Bahia pegou um Fluminense, e um Fluminense em ótima fase, vencendo praticamente todos os confrontos na temporada contra times de Série A. Tinha vencido do Flamengo, tinha vencido do Botafogo, estreou vencendo na Série A contra o Grêmio, tava jogando um bom futebol. Foi um jogo muito difícil na Fonte Nova e o Bahia conseguiu buscar um empate no segundo tempo. Beleza, ok, ganhou fora do Corinthians e empatou contra o Fluminense. Excelente. Na terceira rodada, o Bahia pegava o Vasco ontem em São Januário. Jogo duríssimo, infernal. Mesmo o Vasco em crise, mesmo o Vasco não apresentando grande futebol na média, mesmo o Fernando Diniz ali meio que na corda bamba, nunca é fácil enfrentar um time que tem o Andrés Gomes, que é um capeta em forma de guri, tá jogando muita bola e pra mim ontem ele foi o melhor em campo. Você tem o Felipe Coutinho que mesmo não estando no seu auge, mesmo não estando muito bem, ainda assim é o Felipe Coutinho, que pode decidir numa bola parada, pode decidir num chute de média distância. É um jogador diferenciado, tem qualidade técnica. Você tem o Nuno Moreira no ataque, com o Brenner. No segundo tempo, Inestrosa entrou Cláudio Spinelli. Então você tem boas peças do meio para frente. Um Pumita que sempre ataca muito bem o espaço na grande área para finalizar bolas em gol. Então, o Vasco tem um bom time, em tese tem um bom elenco para não correr muitos riscos de rebaixamento. Na teoria, né? O Vasco tem um excelente goleiro que é Léo Jardim. Beleza que tem os seus problemas ali, não vive uma grande temporada, o time do Vasco como um todo, mas ainda assim não é um time fácil de ser batido, principalmente São Januário. E o Bahia mais uma vez consegue vencer fora de casa, chegou a 7 pontos de 9 que disputou, divide a liderança ali com o São Paulo, a diferença é no critério de saldo de gols, né? O Bahia marcou 4 gols, sofreu 2, tem um saldo de 2. O São Paulo fez 5 gols, também sofreu 2 gols, tem um saldo de 3. O único time que até agora não sofreu gol foi o Bragantino e o Atlético Paranaense. Mas o Bragantino tem um jogo a menos em relação ao Bahia e o São Paulo, e o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, que inclusive vai jogar hoje contra o Santos na Arena da Baixada. Então assim, o início do Bahia é muito bom e muito promissor na Série A. Porque eu acho que qualquer torcedor do Bahia, nesses 3 jogos, assinaria tranquilamente 5 pontos. Ó, vamos ganhar do Fluminense na Fonte Nova, vamos empatar contra o Corinthians e contra o Vasco em São Januário. Acho que qualquer torcedor do Bahia assinaria isso daí. Pô, o Bahia conseguiu colher muito acima da expectativa, pô. O Bahia colheu 7 pontos. Por que eu tô tocando nesse ponto? Eu acho que agora não é muito momento de ficar olhando para a tabela de classificação. Eu acho que é momento de analisar o que é que poderia ser feito em relação a pontos conquistados. E em relação a desempenho também, é evidente. E assim, o Bahia está acima da expectativa da tabela planejada. Por que eu estou falando isso? O Bahia ainda vai pegar Chapecoense fora de casa, Coritiba fora de casa, Vitória fora de casa, sei lá, Santos fora de casa, que são jogos ainda mais factíveis de vencer. E se o Bahia tiver um aproveitamento semelhante ao da temporada passada na Fonte Nova, o Bahia tem tudo para fazer um Campeonato Brasileiro ainda melhor do que foi ano passado. Ano passado o Bahia foi 7º colocado, pegou a pré-Libertadores. Por que não conseguiu pegar um G5, um G4, por exemplo, e já se classificar de forma direta para a Libertadores na fase de grupos? Porque a campanha fora de casa foi horrorosa. Só que aí esse ano o Bahia já começou com 6 pontos fora de casa. Beleza que tropeçou na Fonte, mas é um tropeço aceitável, é contra o Fluminense. Não foi contra uma Chapecoense, um Coritiba, um Remo, um Santos, que são times bem abaixo ali tecnicamente e taticamente também. São times que estão num patamar
bem abaixo em relação ao Fluminense, né? Então, em tese, o Bahia deve colher esses pontos no futuro na Fonte Nova. E aí, automaticamente, deve fazer um bom campeonato ali de disputa na vaga na Libertadores. E o Vasco começou mal, hein? 2 jogos em São Januário, um fora de casa. Até o momento são 2 derrotas e um empate até o momento, né? O Vasco é o 18º colocado com 1 ponto conquistado apenas. Contra a Chapecoense merecia ganhar e até com certa tranquilidade. Brenner perdeu um caminhão de gols e aí é paciência, né? Diniz não tem muita culpa no cartório naquele empate contra a Chapecoense. Naquele golaço de falta de Jean Carlos, que para mim Léo Jardim talvez poderia ter feito uma grande defesa também. Enfim, o Vasco acabou tomando um empate na reta final do segundo tempo. Perdeu na estreia contra o Mirassol, jogando abaixo também. E no jogo de ontem, perdeu para o Bahia. Mas assim, se tivesse um pouco mais de capricho nas finalizações, o Vasco poderia pelo menos ter empatado o jogo, tá? Eu não gosto de Diniz. Não acho treinador pro patamar do Vasco. Até entendo que pro momento do Vasco, de ainda estar naquela batida de reconstrução, de ainda não ser um Vasco que disputa títulos, assim. Eu sei que ano passado acabou disputando, tá, gente? Mas é ainda um time que, pô, fez 45 pontos na Série A, pô. Ficou ali, ó, beirando a zona do rebaixamento. Assim como foi nas últimas 2 temporadas. Então, pegando o contexto do Vasco aí, nas últimas 3 temporadas, Diniz até que tem o patamar do Vasco mesmo. Só que se você pensa num Vasco maior, brigando por um algo a mais, eu não acho que Diniz é esse treinador não, tá, gente? Só que eu esperaria mais uns 2, 3 jogos. Esperar um pouco mais o Claudio Spinelli ter um pouco mais de sequência, o Inês Trouxa ter um pouco mais de sequência, o próprio Rojas ter um pouco mais de sequência, que eu acho que ele já merece mais essa titularidade do que Felipe Coutinho. Então eu esperaria um pouco mais, 2, 3 jogos aí, pra ver o que é que Fernando Diniz vai conseguir extrair desse time do Vasco. Que não é time pra ficar na zona do rebaixamento e não é time pra brigar pra não cair, é time pra G10 pelo menos, tá? Se o time estiver bem treinado minimamente, né? Bom, régua passando nessa introdução geral aqui da tabela de classificação e da sequência de Vasco e Bahia. O Bahia, em tese, né, pegaria a Chapecoense na Fonte Nova e depois o Vitória. São 6 pontos aí que você projetaria. Só que como o Bahia joga pré-Libertadores, né, contra o Rings lá do Chile, provavelmente esses 2 jogos serão adiados, né? E aí o Bahia só vai jogar agora na Série A contra o Internacional lá no dia 15 de março, daqui a um mês aproximadamente. Mais de um mês, né? 1 mês e 3 dias a partir da data de hoje. Bom, meus amigos, vamos lá pro jogo, tá? Rapidez e para as escalações também. O Vasco foi escalado com Léo Jardim no gol, na lateral direita Pumita Rodrigues, na zaga Carlos Cuesta e Robert Renan, na lateral esquerda Lucas Piton, na volância Cauã Barros e Thiago Mendes, no trio de ataque Andrés Gomes, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, e de centroavante ali Brenner, né? Eu falei trio de ataque, mas correção, né? Felipe Coutinho é um meia, então o trio de ataque seria Andrés Gomes, Brenner e Nuno Moreira. E assim, o grande jogador do Vasco, e pra mim da partida de certo modo, foi Andrés Gomes. O Vasco chegou com perigo durante 5, 6 oportunidades durante o primeiro tempo, né? E assim, das 5, 6 boas oportunidades que o Vasco acabou criando, 80% delas surgiu com um passe de Andrés Gomes, com um drible de Andrés Gomes para cima de Roman Gomes, que Roman Gomes teve muita dificuldade. Andrés Gomes entortou ele umas 2, 3 vezes no primeiro tempo e criou boas oportunidades. Só que, por que o Vasco não empatou o jogo? Porque Felipe Coutinho finalizou muito mal na grande área, um cruzamento que ele recebe, e ele finaliza mal a bola ali, finalizou meio que em cima de Roman Gomes. Nuno Moreira finalizou uma bola de cabeça no cruzamento de Andrés Gomes, que a bola raspou a trave. Teve uma jogada de Andrés Gomes, que ele dribla Roman Gomes e finaliza no canto. Ronaldo fez uma grande defesa. Teve uma falta de Felipe Coutinho, que Ronaldo também fez mais uma boa defesa. Então, assim, esbarrou um pouco em Ronaldo e na ineficiência nas finalizações. Coutinho mal, Pumita também recuou a bola para Ronaldo na reta final do primeiro tempo, que se o Vasco tivesse um pouco mais de capricho, tivesse um dia um pouco melhor, poderia ter aberto o placar ou pelo menos ter empatado o jogo contra o Bahia. Mas, mais uma vez, esbarrou em Ronaldo e na falta de eficiência nas finalizações, tá? Ele foi com o Ronaldo no gol, na lateral esquerda Luciano Juba, Mingo e Canu na zaga, né? No último jogo foi David Duarte titular na zaga pela direita. E Roman Gomes apareceu na titularidade no lugar de Gilberto também. E Roman Gomes fez um excelente segundo tempo. Depois também que Andrés Gomes, de certo modo, deu uma cansada,
de ter tentado muito, finalizado muito, driblado muito, ter chamado a responsabilidade no ataque do Vasco, ele cansou no segundo tempo e Roman Gomes neutralizou ele durante toda a segunda etapa. Fez um grande segundo tempo. O primeiro tempo dele, ele foi entortado por Andrés Gomes, mas dá para se ponderar também porque Andrés Gomes está jogando muita bola e não é fácil marcar o homem, tá? Na dupla de volantes, Jean Lucas e Azevedo, não gostei da atuação de nenhum dos dois no jogo de ontem. Azevedo errou muitos passes, gerando contragolpes ali pro Vasco, mas é raro até eu pontuar aqui que Azevedo jogou muito abaixo. Normalmente ele faz boas partidas. Everton Ribeiro, maestro no meio-campo, assim como o Juba, foram importantíssimos para essa vitória do Bahia, num golaço de Juba, numa fatiada espetacular de Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro foi muito importante para picotar o jogo do Bahia, do jogo do Vasco no segundo tempo. Ele recebia o passe no meio-campo, conseguia conectar bem ali uma jogada ou outra de transição, prendia o jogo, sofria falta. Ele que deu aquela fatiada espetacular para Luciano Juba ficar em boas condições para finalizar a bola em gol. Então, assim, a partida de Everton Ribeiro, uma partida de maestro, tá? Uma partida de camisa 10, classudo. Uma partida de camisa 10 de seleção brasileira, irmão. E foi fora de casa, né? Que normalmente ele não pega muito na bola. Obviamente, na Fonte Nova ele vai tocar mais na bola, ele vai participar mais do jogo com a bola no pé. E ainda assim ele ajuda, né, o time defensivamente. Sem a bola ele consegue correr para trás e contribuir também com preenchimento de espaço. E até mesmo interceptações e às vezes desarmes também. Na ponta direita, Ademir. Na ponta esquerda, Kiki Oliveira, que tiveram mais papéis táticos do que propriamente brilho técnico com gol, com assistência, com criação de grandes jogadas, tá? E o William José, que fez uma péssima partida também, tá, gente? Bom, eu vou trazer aqui rapidamente o gol do Bahia numa análise tática de Ícaro, né? Ícaro Análises. Olha a fatiada de Everton Ribeiro. Você tem aqui uma zona livre, um espaço muito grande, um buraco absurdo aqui no miolo da grande área. Tá todo mundo aqui basicamente meio que marcando por zona na pequena área. Tem dois jogadores marcando um. Tem um aqui com o William José. Tem dois marcando um. Calma Barros está com o Roman Gomes. E tem um outro jogador do Vasco, acho que é Thiago Mendes aqui, marcando um outro jogador do Bahia. Não lembro aqui quem é o Jean Lucas, né? Marcando o Jean Lucas. E assim, olha o espaço que Kiki Oliveira tem. Olha o espaço que Luciano Juba tem. Se essa fatiada acontecer aqui pra dentro da grande área. Tem 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1. Só que tem dois jogadores do Bahia livres na meia-lua barra beirando a grande área já, né? Bom, e Everton Ribeiro foi maestro demais. Foi perfeito demais nessa fatiada. 9 contra 5. 9 jogadores do Vasco aqui contra 5 do Bahia. Ou seja, tu vai ter alguém sobrando aqui próximo da grande área. E a fatiada de Everton Ribeiro foi espetacular. Ele tira o peso da bola, né? Juba só precisa imprimir direção. Nem precisa colocar muita força. E se ele colocasse muita força, ele ia colocar essa bola para fora de São Januário, provavelmente. Como o Jean Lucas fez isso em vários momentos do jogo. Chutou muitas bolas para fora. Então, assim, a fatiada de Everton Ribeiro e a chapada de Juba, só imprimindo direção na bola, que era o que ele tinha que fazer. Colocou a bola na bochecha da rede, tornou uma pintura aí. Talvez foi até o gol da rodada. Não, teve o gol do Coritiba ontem, né? De Breno Lopes numa jogadaça do Lucas Ronier. Mas esse gol aí vai estar no top 3 da rodada tranquilamente. É um gol de rara felicidade, numa fatiada de Everton Ribeiro e no chute do Luciano Juba. Gente, a partir daí o Bahia basicamente meio que abdicou de atacar. Ficou lá atrás o tempo todo, pouco passou do meio campo. E no primeiro tempo, pra mim, não conseguiu marcar muito bem não, tá? Beleza que o Vasco não chegou a criar muitas chances claras, mas chegou a incomodar muito, como eu já citei anteriormente. Se o Vasco tivesse um capricho um pouco melhor nas finalizações, o Vasco empataria pelo menos o jogo. Mas não teve esse capricho, não tá no bom momento. Quando toma o gol, o time fica ainda mais ansioso, desesperado, alçando muitas bolas na grande área. E na reta final do primeiro tempo, o Vasco, pra mim, pelo menos merecia um empate. Mas pecou em finalizações, o Bahia não tem nada a ver com isso. Ronaldo fez uma boa partida, conseguiu fazer algumas boas defesas e segurou o 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, a estatística até é avassaladora, né? 26-8 em finalizações, mas na barra foram apenas 4 chutes e Ronaldo fez 2 boas defesas, as outras finalizações foram defendidas facilmente por Ronaldo. No segundo tempo, aí você olha um Bahia que conseguiu defender de forma primorosa. Ronaldo não teve que fazer uma defesa. E não é só porque o Vasco finalizou mal,
é porque o Vasco simplesmente não chegou a criar nenhuma boa chance. O Bahia conseguiu se defender muito bem, colocando 2 ferrolhos de 4, lá ele, lá atrás, e só também, né? Do meio para frente, o Bahia praticamente foi uma nulidade em relação às chances claras criadas, né? Everton Ribeiro conseguiu muito bem picotar o jogo, paralisar sofrendo faltas e foi comendo tempo, comendo tempo, comendo tempo, deixando o Vasco cada vez mais cansado, cada vez mais nervoso, a torcida cada vez mais impaciente e o Bahia soube picotar, soube catimbar muito bem o jogo no segundo tempo. O segundo tempo do Bahia foi aquele segundo tempo de almanaque de um time de Libertadores. Aqueles times argentinos que catimba pra cacete o jogo. Pronto. Foi esse segundo tempo do Bahia. Perfeito defensivamente. Ofensivamente uma nulidade praticamente. Só um chute de Juba ali no lançamento de Everton Ribeiro. Que ele finalizou a bola pra fora. Poderia até gerar um 2-0, mas seria um placar muito elástico para o que o Bahia produziu na média da partida, tá? No final das contas, velho, ganhou um jogo duríssimo, dificílimo em São Januário, venceu do Corinthians na Neoquímica Arena e o início do Bahia é muito promissor. Ponto. Tem repertório de elenco, Rogério Ceni tem qualidade para extrair mais dessa equipe e o time começou muito bem, velho. É o vice-líder barra líder aí disputando a liderança com o São Paulo nesse momento, né? Não tem o que se contestar não, tá, gente? Acho que todo torcedor do Bahia assinaria esses 7 pontos aí em 3 jogos. E mesmo não sendo uma atuação brilhante, é normal também você ter que saber sofrer e você ser, entre aspas, amassado em determinados momentos do jogo, porque é contra o Corinthians e contra o Vasco. Não foi contra a Chapecoense e contra o Remo, por exemplo. Que aí as críticas seriam mais contundentes, né? Enfim, 7 pontos aí na bagagem que todo torcedor do Bahia tá feliz. Bom, abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo. Like, inscrição, sino das notificações. Valeu, gente!